Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula 20 do curso de Programação Numérica no Octave. Esta é a última aula de análise de Fourier que a gente vai fazer. Hoje, então, eu gostaria de fazer 4 aplicações da transformada rápida de Fourier que nós analisamos na aula passada e implementamos, grosso modo, alguma coisa relacionada a essa análise, a esse algoritmo muito importante para aplicar, então, para fazer transformadas discretas de Fourier. Eu gostaria de iniciar esse vídeo, pessoal, frisando que talvez eu possa ter dado a entender no começo do vídeo passado que a transformada de Fourier vale para funções também periódicas. Na verdade, a gente desenvolve séries de Fourier para funções periódicas. E quando você tem uma função não periódica, tá? Uma função não periódica qualquer, o que você faz é a transformada de Fourier. Então, na verdade, a transformada de Fourier é uma extensão das séries de Fourier, tá certo? Você pega lá infinitos senos e cossenos, tá certo? E soma esses sinais nessas funções e aí você obtém uma função não periódica, né? Num certo intervalo. Essa que é a ideia da transformada de Fourier, que é aquela integral, né, de menos a mais infinito de f de t vezes a exponencial de menos i ômega t dt. Então você faz uma soma infinita, né, de sinais, de senos e de cossenos, e você recupera, né, você obtém uma função de interesse. Então essa que é a ideia, tá, da transformada de Fourier, que vale então para funções não periódicas. Bem, vamos começar, pessoal, com um problema bastante interessante, já desde a época de Gauss, porque Gauss estava interessado em calcular de um modo preciso a órbita de um asteroide chamado Pallas, a partir das observações de sua posição. Então, na internet, eu busquei alguns dados aqui, os dados dos quais Gauss dispunha na época, desses 12 dados, de ascensão e declinação, que são duas medidas aí angulares, tá certo? Na astronomia, não vem ao caso agora discutir essas medidas, né, essas grandezas, o que elas significam de fato. O que importa para a gente aqui é que nós temos 12 pares de dados aqui, e Gauss desejava interpolar com 6 funções harmônicas esses 12 dados, pessoal. E o método que Gauss usou, né, a solução que Gauss encontrou, é equivalente à transformada rápida de Fourier, que fora descoberta muito mais tarde, somente em 1965, pelo John Turkey e o John Cooley, tá? Então, olha só, eu tenho aqui uma expressão, né, uma função harmônica, que é uma combinação de 6 funções harmônicas. Então, eu escrevo aqui como A0, que é o termo que não tem nem cosseno nem seno, mais A1 cosseno de ômega x, mais B1 seno de ômega x, A2 cosseno de 2 ômega x, B2 seno de 2 ômega x, e assim até o A6 cosseno de 6 ômega x, e o B6 seno de 6 ômega x. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos tratar, então, vamos resolver esse problema no Octave, calculando esses coeficientes A0, A1, B1, A2, B2, até o A6, B6, a partir da transformada rápida de Fourier. E aí nós vamos também no código pedir para que essa função interpole, tá certo? Esses dados aqui. E vocês vão ver que a interpolação vai ficar perfeita, né? Maravilhosa. Então o código eu já elaborei aqui no script, no Octave. Vamos abri-lo. Ele está com o nome de Pallas. Vamos abri-lo aqui para a gente entender então esse código. Vamos dar o zoom. Então, inicialmente, eu crio aqui os vetores x e y, que são, respectivamente, a ascensão e a declinação. Então, vocês observem aqui na tabela que a ascensão ela vai de 0 até 330, em incrementos de 30. Então, eu criei o meu vetor x, que é a ascensão, tá certo? De 0 até 330 em passos de 30. E o meu vetor y é um vetor que está guardando aqui os dados da declinação, tá ok?
E aí eu vou plotar daqui mais de um gráfico, né, na mesma janela gráfica, então por isso que eu dou o comando hold on. Inicialmente eu ploto então esses pontos, né, esses dados x e y, em estilo bolinha de marcador, tá certo? Na cor vermelha. E depois, pessoal, aqui, né, essa parte que entra então a transformada rápida de Fourier. Então eu criei aqui uma variável d, que vai receber a minha transformada rápida de Fourier, né, desse y. E aqui eu escrevi as expressões de A0. Né? Notem, pessoal, que o A0 é d de 1 dividido por n. Né? O que significa isso? É a expressão da transformada de Fourier discreta. Vamos voltar um pouquinho o slide aqui. E na aula passada a gente viu então essa transformada discreta de Fourier. Essas são as expressões dos coeficientes, né, da série, ou melhor, da transformada. Então, eu tenho aqui o A0, que é essa soma, né, de xk dividido por n, que é exatamente a expressão que eu tenho aqui no meu código. Então, notem que é o d de 1 dividido por n, né? Porque esse d, pessoal, ele é um vetor com componentes complexas, tá certo? Então, ele tem aí várias componentes, né? Então, o primeiro, d de 1 dividido por n, é o meu A0. Depois eu tenho aqui as expressões, então, de AJ, né? O AN sobre 2, que é o último, que nesse caso aqui do meu código é o último, né? Que é o A de 6. E aqui está a expressão do B também. Então, notem, pessoal, que o A, ele envolve o cosseno, tá? Que é a parte real da exponencial complexa, por isso que eu escrevi aqui 2 vezes a parte real desse D, né? Que vai de 2 até M, dividido por N. O que é M? M, pessoal, é o resultado do arredondamento para baixo dessa continha aqui, n mais 1 sobre 2. Então, lembrem que na primeira aula eu mostrei para vocês a função floor, que é uma função que arredonda para baixo. Então, por exemplo, como nós temos aqui 12, né, pares de dados, o nosso n é 12, então esse n mais 1 sobre 2 vai dar 7,5, ou seja, ele vai arredondar isso para 7. Então, meu m maiúsculo, ele vai até 7, tá? E aqui está a expressão do último A, que é o A de 6, que é o D de M mais 1 sobre N. E o B, pessoal, né, notem que o B eu estou trocando o sinal, tá? Menos, lá no meu código, multiplica por 2, divide por N. Esse D, então, de 2 até M também, né? Só que é a parte imaginária. Porque como os B são multiplicados pelo seno, o seno envolve a parte imaginária, né, dessas exponenciais complexas. E aqui eu estou supondo que o último B, o B de 6, é igual a 0, tá? Eu acredito que o Gauss originalmente também fez desse tipo, né, a interpolação. Bem, e além disso, né, então eu calculo os coeficientes a partir da transformada rápida de Fourier, e aqui eu escrevo, pessoal, a expressão do meu y, né, que é a função harmônica, que vai interpolar esses dados. Então, aqui está ela, A0, mais os As, né, vezes o cosseno de ômega k vezes x. Notem que esse k, ele vai de 1 até 6, né? São justamente esses números que nós vemos aqui, né? Então, aqui é k igual a 1, aqui é k igual a 2, até k igual a 6. E notem que, como o argumento do cosseno tem que ser um número, né, o x é um vetor, esse k também é um vetor, então eu preciso fazer o transposto aqui do vetor, por isso que eu coloquei k', porque a hora que eu multiplicar esse vetor coluna por esse vetor linha, né, que é o x, eu vou obter um número, tá certo? Então por isso que eu coloquei k' aqui. E aí, através da função plot, então vamos plotar esses dados x e y, e limitei aqui o eixo x de 0 até 360. Tá? Então, bastante simples, né, o algoritmo. É importante que vocês assistam a aula passada, a aula 19, porque eu dou mais detalhes, né, pessoal? A gente aprofunda um pouco mais nessa parte da transformada rápida de Fourier e como que ela é implementada de fato aqui no Octave, né, e no MATLAB. Muito bem, ele está gerando o nosso gráfico e notem aqui, né, uma curva muito bonita que interpola
então, esses 12 pares de dados. Então, com essa curva, a gente consegue determinar, tá, a declinação para qualquer ascensão, ou vice-versa, né? Notem aqui que a declinação está em minutos de arco, né? E a ascensão está em graus, tá? Então, é uma interpolação muito boa, obtida com os coeficientes daquela função harmônica obtidas da transformada rápida de Fourier. Então, essa é uma aplicação, tá, muito importante. Agora, pessoal, nós vamos ver a segunda aplicação, tá, uma segunda aplicação também da transformada de Fourier, no que tange ao número de manchas solares. Então, nós sabemos, né, os astrônomos já sabem que o Sol, a superfície do Sol, ela não é constante, não é uniforme. Desde Galileu se sabe isso. E certas regiões escuras aparecem em posições aí aleatórias, né, num ciclo, tá? Num tempo aí, no intervalo cíclico. Então elas aparecem e desaparecem num certo intervalo de tempo. Em 1848, o Rudolf Wolfer ele propôs, né, uma regra que relaciona o número e o tamanho dessas manchas solares num índice, que é o chamado índice de Wolfer. E existe aí na internet arquivos históricos, pessoal, sobre informações do número de manchas solares, né, e desse índice, desde o ano, se eu não me engano, de 1700. Eu quero mostrar para vocês aqui um site, esse site depois eu posso deixar na descrição, que é o site do Observatório Real da Bélgica, em que eles, pessoal, disponibilizam aqui, ó, clicando em Data, né, dados, o número total de manchas solares, tá certo? Existem arquivos de texto, arquivos aqui no Excel, né, as planilhas e os próprios gráficos. Então, existe aqui diariamente, mensalmente e anualmente o número total de manchas solares. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesse TXT, eu vou abrir um arquivo, geralmente aqui ele vai abrir no painel, no bloco de notas, aliás, com as informações, então, né, desde o ano de 1700 aproximadamente. Aqui são, se não me engano, os índices, tá? Esse índice de Wolfer, né? Olha só, até o ano atual, né? Até 2020, no caso. Eu não sei com que frequência eles atualizam esses dados, tá? O fato é que eu peguei aqui em algum arquivo, que eu não me lembro agora aonde exatamente foi, eu baixei um arquivo, então, pessoal, e eu salvei esse arquivo aqui na pasta de trabalho, tá, do Octave, na pasta atual, com o nome de dados.dat, tá? Esse DAT, né, DAT, é a extensão de arquivo, é importante que vocês coloquem, né, a extensão, que é um arquivo de texto. E aqui estão, então, os anos de 1700 e o número de manchas solares, tá certo? Os anos aqui, notem que eles variam de 1 em 1. E esses dados aqui, pessoal, estão indo até o ano de 2012, tá certo? Então, eu selecionei aí de 1700 até 2012. Bem, então, eu criei um código aqui no script que vai, né, carregar, então, esses dados, tá certo? E representar graficamente o número de manchas solares em função do tempo. Então, na verdade, são dois códigos. Eu vou abrir aqui o primeiro e mostrar para vocês. Eu salvei com o nome de dados. Cadê? Vamos abri-lo aqui, dados. Então, pessoal, inicialmente você precisa carregar, né, essas informações das colunas desse seu arquivo. Então, note que você tem duas colunas, né, nesse arquivo. E eu preciso, então, tirar esses dados aqui dessas colunas. Então, existe uma função no Octave MATLAB para carregar, né, arquivos, que é a função load, tá? Então, load, o nome do arquivo, no caso dados.dat, que é a extensão. E aí, a variável t, então eu vou atribuir os dados, né, as informações da coluna 1 desse meu arquivo. Note que na coluna 1 eu tenho os anos e na coluna 2 eu tenho o número de manchas solares. Então é exatamente isso que eu fiz. Essa estrutura que eu explico na aula de vetores e matrizes. Então aqui M_S é o número de manchas solares,
que são então, né, a coluna 2 do meu arquivo dados, tá? Então, bastante simples até aí. E aqui, pessoal, então aqui eu peço, através do comando plot, para ele colocar para mim esses dados, né, dos anos e do número de manchas solares, em estilo de marcador, né, bolinha, e ao mesmo tempo eu quero que ele ajuste também a linha, né, a curva que acompanha esses pontos. Então eu repito T e o M_S, tá? Como vocês vão ver daqui a pouco. E também eu peço para que ele ajuste um polinômio de primeiro grau através da função polyfit, que nós vimos na aula de ajustes lineares. Porque eu vou também, pessoal, querer que ele indique para mim a tendência média dos dados, né? Mediante, então, uma reta, tá certo? Que vai me dizer se o número de manchas solares tem aumentado, ou se tem diminuído, ou se tem permanecido constante, tá certo? E essa função polyfit, né, então, faz isso pra gente, tá? Aí eu criei aqui uma variável trend, né, que é tendência, que recebe os valores desse polinômio, tá? E aí eu ploto, então, no eixo horizontal T e no eixo vertical os valores, então, dessa minha variável trend, tá? O eixo X aqui está de 1700 até 2020, embora os dados vão até 2012, né, como a gente viu no arquivo. Então, olha só, né, o gráfico, bastante interessante, que mostra, então, o número de manchas solares em função dos anos, né, aqui no intervalo de 50 e 50 anos. E observa, então, pessoal, a tendência cíclica desse fenômeno, tá certo? Os picos, né, e os vales, eles se encontram separados por mais ou menos algo como 10 anos, tá? Então, por exemplo, vamos pegar nesse intervalo de 1700 a 1750, né, 50 anos. Então, notem que nesse intervalo de 50 anos aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5 picos, tá certo? Então, um intervalo médio de 10 anos, né, para cada pico. E vocês vão ver que nos outros intervalos também praticamente não muda muito, né? E vales a mesma coisa. Então, é um fenômeno aí periódico, tá certo? Esse conjunto discreto de dados, né, nos mostra isso. E notem que essa linha vermelha aqui é exatamente aquela linha de tendência média que nós pedimos para ajustar através da função polyfit, né, um polinômio de primeiro grau, que mostra aí um aumento, tá, pequeno, embora pequeno, do número de manchas solares com o passar do tempo, tá certo? É um intervalo ainda pequeno, tá certo? A gente precisa de mais dados, né, para ter uma análise mais certa, né, e mais segura, tá? Bom, o que a gente pode fazer, pessoal? Nós podemos passar uma transformada rápida de Fourier nesses dados e confirmar, né, realmente o período de cerca de 10, 11 anos, tá certo? Das manchas solares. Então aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente o outro código que eu elaborei. Ele está com o nome dados 1. Vamos abri-lo aqui. E nesse arquivo, eu novamente, né, eu peço para ele carregar o arquivo, tá, através da função load. E carrego, então, né, a coluna 1 e a coluna 2 nas variáveis t e m_s. E aqui, pessoal, eu inicio com uma função, né, um pouco estranha, chamada theTrend, que é para a gente subtrair a tendência linear dos dados, né? Então, notem que antes de eu aplicar a transformada de Fourier, eu preciso subtrair, né, retirar aquela tendência linear dos dados. Então, essa função faz isso basicamente, tá? Eu peço para que ele plote, então, num gráfico, o T e o F. O eixo X está limitado de 1700 a 2020. E no outro gráfico, tá, em outra janela gráfica, o que eu vou fazer? Eu faço, então, o meu espectro de frequências, no qual, então, eu vou fazer a transformada, né, rápida de Fourier, tá certo? Jogar isso numa variável G, e aí eu calculo a chamada potência, né, que a gente viu na aula passada, que é o módulo do quadrado desse vetor G, porque como o vetor G é um vetor complexo, eu só quero informações das amplitudes, né, eu não quero fase,
E aí por isso que eu elevo ao quadrado e tiro o módulo, tá certo? É basicamente isso. E aí, pessoal, através da função stem, né? Stem, que é o gráfico em forma de hastes, né, de varetas, eu ploto então o ômega, os ômegas e essa potência. Quem que é esse ômega? Bom, vamos ver aqui, ó. Inicialmente eu defino o n, que é o comprimento do meu vetor f, então, né, o número de elementos de f, que é o número de dados, tá, que eu tenho lá no meu arquivo. O meu intervalo de tempo, né, de amostragem, que eu colho essas amostras, é de 1 ano, tá certo? Porque os anos, né, ali na tabela vão de 1 em 1. Então, meu dt é 1. Eu calculo aqui o dw, tá? Lembrem que o dw, né, é 2π sobre o período p, que é o produto do intervalo de tempo de cada dado, vezes o número de dados. E esse ômega é um vetor, então, que vai de 0 até n-1, vezes dw. Tá? Então, ele vai de dw até n-1 vezes dw. Bom, então, basicamente é isso. Só que eu vou querer também, pessoal, que ele escreva para mim, no gráfico, a palavra período e mostre para mim o período, né, através da transformada rápida de Fourier. Então, eu uso aqui a função text, tá certo? Em que eu vou pedir para que ele exiba então a palavra período e o valor desse período. Então, eu escrevi aqui a expressão do período, que é 2π dividido por ômega de i, tá certo? O que é esse i, né? Esse i é o seguinte, eu criei aqui um vetor m maiúsculo i, tá? Que é o máximo, pessoal, desse vetor aqui, que é o vetor potência. Então, o pico mais alto que tiver no gráfico, ele vai detectar para mim. Tá? Então, essa função max, né, que é o máximo, nos calcula o valor máximo desse vetor e devolve o índice do elemento, né, do vetor cujo valor é máximo. Tá certo? E com o dado, né, da frequência angular correspondente a esse índice, a gente calcula então o período, né, através dessa formulinha aqui, e pedimos para que ele mostre na janela gráfica, né, através da função text. Tá? Na primeira aula sobre gráficos eu explico um pouco sobre a sintaxe dessa função text, tá certo? Então esse script ele cria, né, a série temporal, T e F, a partir dos dados originais, e depois cria a série, né, ômega e G, mediante a transformada rápida de Fourier. Então, basicamente, é essa a estrutura do código, tá certo? Um código também simples. Vamos lá, eu vou pedir para que ele... Bom, vamos tentar executar esse código. Ele deve abrir para mim 2 gráficos, tá certo? O primeiro gráfico, vamos ver aqui, é esse aqui, que mostra então, né, o número de manchas solares em função do ano. Note aqui que ele não colocou a linha de tendência média, né? Tá certo? Mas o que nos interessa mais é o gráfico do espectro de frequências. Tá certo, pessoal? Então notem aqui que ele mostrou para mim, né, confirmou de fato o período de cerca de 10 anos, né, o período de aumento e diminuição e aumento novamente, né, dessas manchas solares, tá certo? Notem aqui que na potência, né, no eixo da potência, os valores ficaram muito altos. Eu poderia ter normalizado esses valores, dividindo lá por N, tá? Eu poderia pegar a nossa power, né, e lá dividir por N para normalizar aqui o eixo. Tá? Mas a gente não tem necessidade nesse momento de fazer isso. O que importa é, de fato, confirmar então o período, né, daquele fenômeno periódico que a gente vê no outro gráfico, né? Tá certo, pessoal? Então, bastante interessante, né, essa aplicação. Então, essa foi a nossa segunda aplicação. E agora, como terceira aplicação da transformada rápida de Fourier, eu quero
mostrar para vocês, né, um experimento bastante simples que a gente pode fazer, que é em relação ao som, né? Então, mediante uma experiência bastante simples, eu medi o decrescimento exponencial da intensidade do som produzido por um diapasão, tá certo? E relacionei a medida da intensidade, né, desse som em watts por metro quadrado com a unidade mais prática de nível sonoro, né, que é o decibel. E finalmente, com a ajuda da transformada rápida de Fourier, a gente vai analisar o espectro, tá, das frequências dos sons emitidos por esse diapasão e vamos comprovar que de fato ele emite na frequência de 440 Hz, que é a nota Lá, tá certo? Então, desde o seu laboratório, né, de oscilações e ondas, você sabe, deve saber disso. Bom, inicialmente, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre o limiar de audição para vocês, né? O limiar de audição, ele é a intensidade do som mais baixo que o ouvido humano pode perceber e também a intensidade do som mais elevado que o ouvido pode tolerar, né? Então isso é chamado de limiar de audição. Na internet vocês podem achar dados que mostra, que relaciona esses limiares, chamado também de thresholds, né? Thresholds, aliás. E são dados que relacionam a frequência com o nível sonoro. Então, o nível sonoro, né, em decibel, claro, ele depende da frequência do som. Bom, o fato é o seguinte, eu criei aqui no Octave um código que eu chamei de som, vamos abri-lo aqui. Ele está com o nome de som. Cadê? Som. Está aqui. Então vou dar o zoom para vocês, ele é bastante simples. Então olha só, eu achei alguns dados aqui, pessoal, de frequência e o nível sonoro correspondente, tá? Então o nível sonoro de 0, pessoal, a 25 decibels, ele é considerado normal. Tá certo? Então, o 0 decibel é um som aí que você quase nem percebe, né? E de 25 decibels é um som aí, tá certo? Também confortável, tá certo? Para o ouvido humano. Então, notem aqui que o nível sonoro ele vai de 25.1 e até 16.4, né? E as frequências aqui, olha, cada frequência aqui está relacionada com o seu respectivo nível sonoro. Então, é de 100 Hz até 10.000 Hz, né? 100 Hz até 10 kHz. São as frequências que estão na faixa audível do ouvido humano. Inicialmente, eu não vou fazer transformada rápida de Fourier, eu só quero representar num gráfico, tá? Em escala logarítmica na frequência e escala normal no eixo vertical, no eixo do nível sonoro em decibels, tá? Vamos lá, eu vou aqui, abrir uma nova figura, vamos executar o nosso código. E olha só, pessoal, aqui vocês observem então, né, o gráfico que mostra como que varia, né, a intensidade do som em decibels em função da frequência em hertz, tá? O que eu quero enfatizar para vocês é esse trecho aqui. Tá? O nível sonoro mínimo. A gente vai analisar o mínimo do limiar de audição, né? Que está no intervalo aqui de frequências de mais ou menos entre 2.000 e 5.000 Hz. Então, eu criei um código, tá? Que vai fazer algumas tarefas. Ele vai, primeiro, interpolar nessa região de frequências entre 2.000 e 5.000 Hz, mediante splines, tá? Desses dados aqui, nesse intervalo de frequências. Depois vai representar esses dados e a sua interpolação, né, nesse intervalo de frequências. E finalmente eu vou pedir para que ele calcule para mim a frequência que dá esse mínimo aqui, que produz esse mínimo de nível sonoro, né, que é o limiar de audição, tá certo? Vamos abrir aqui o nosso código. Ele está com o nome de som 1. Vamos abri-lo aqui.
ele está com o nome de som 1. Vou aumentar o zoom, então inicialmente eu coloco os valores de frequência, né, e o nível sonoro em decibel. Novamente, pessoal, aquele gráfico, né, que é o mesmo gráfico que eu fiz anteriormente, só que agora eu vou então pedir para que ele interpole mediante spline, tá? Usando aqui a função interpl, né, que a gente viu essa função na aula de interpolação. Aqui fdb, né, e na região desse fm. Esse fm é um vetor que eu criei aqui a partir da função linspace, que vai de 2000 até 5000. Então ele vai interpolar por spline somente nesse intervalo, tá? E como que ele sabe? Que eu quero mostrar os valores, né, de frequência e de decibel nesse intervalo. Aí eu criei aqui uma variável k, que vai encontrar, né, que vai achar, através da função find, as frequências que são maiores do que 2000 e, ao mesmo tempo, menores do que 5000. Tá certo? Então tá aqui o símbolo lógico, tá? Que a gente viu aí numa aula sobre comandos lógicos. E aqui, pessoal, os dois eixos vão estar aqui, né, em escala logarítmica, tá? Semilog, não, é só o eixo x na verdade, tá? Semilog x, né, semilog x. Enfim, código bastante simples. Vamos aqui pedir para que ele execute, né, esse arquivo. Vamos lá. Então tá aqui o nosso gráfico. Bom, aqui ele ficou um pouco misturado, né, por causa da fonte, ficou uma fonte um pouco grande, mas o fato é que a linha azul representa então essa função spline, que interpola, né, esses 5 dados que estão nessa região aqui, tá? E aí, pessoal, lá na janela de comandos eu vou pedir para que ele busque para mim esse ponto mínimo aqui, tá? Esse nível sonoro mínimo, tá? Que vai estar aqui abaixo de -4, né? E essa frequência mínima também, tá? Para achar esse nível sonoro mínimo, aqui na janela de comandos, vamos lá, eu vou então chamar o meu vetor, tá? Que é dbmin, né? E o meu kmin, que são o nome, né, desses vetores, eles vão receber então o valor mínimo do meu dBm, tá certo, pessoal? Que deixe-me vê-lo aqui, dBm, este aqui, tá? É esse dBm aqui, que eu fiz a partir da função de interpolação, tá? Por spline. Então, bastante simples, né? Isso aqui, vamos dar um Enter. Então, olha que maravilha, ele já deu para mim o valor desse mínimo, né, de decibels, -4.14, para um K igual a 55. E aí, se eu quiser achar a frequência mínima, né, então eu vou chamar aqui o meu FM, que é a frequência mínima, para esse valor de K mínimo, tá certo? Que eu encontrei. Dando Enter, vocês notem que a frequência 3.636 Hz aproximadamente, que é exatamente 3.636 né, Hz, que é essa frequência do limiar de audição, tá? Então o mínimo se produz, né, para essa frequência aqui, tá certo? Bastante interessante, né, essa análise, que só foi possível porque a gente então fez esse gráfico, né, por interpolação. Bom, agora o que eu fiz, pessoal? Agora eu quero mostrar para vocês então aqui a transformada rápida de Fourier, né? Antes disso, lembrem aqui que, bom, o nível sonoro ele está em escala logarítmica, ele é definido como 10 vezes o log na base 10, da razão das intensidades do som e desse I0, que é a intensidade limiar, né, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E aí, então, o experimento é bastante simples, tá? Eu coloquei esse sensor, né, o sensor Sound Level Sensor, da Pasco, e ele mede o som, tá? Em 3 escalas. As relevantes são em decibels e em microwatts por metro quadrado, né? Que é a intensidade e o nível sonoro, tá? E a gente coloca esse sensor, então, próximo a essa fonte de som,
que é esse diapasão aqui, que produz o som. A gente já sabe a frequência, né, que anota lá, 440 Hz. E a intensidade do som produzido, né, então ao golpear esse diapasão, ela permanece no começo, pessoal, constante, e depois ela diminui exponencialmente, né, conforme esses gráficos aqui mostram, tá certo? Esses gráficos eu fiz num programa chamado Data Studio, tá? Que ele plotou aqui para mim o nível sonoro e aqui a intensidade do som, tá? Em microwatts por metro quadrado. Então no começo permanece constante, mas rapidamente ela decai aqui exponencialmente, né, a intensidade, enquanto que o decaimento do nível sonoro é linear, né, pessoal? Porque o nível sonoro ele está numa escala logarítmica, tá certo? Então isso aqui está linearizado de alguma forma, né? Muito bem, então o que a gente vai fazer? O som, tá? Eu gravei então, né, esse som aqui num arquivo, tá? Ele está salvo também na pasta de trabalho. E esse arquivo de som, pessoal, ele está salvo aqui. Eu salvei com o nome de diapasão, tá certo? Bom, eu vou colocar o áudio rapidamente para vocês ouvir. E vamos abri-lo aqui. Bem, então aqui está o nosso arquivo, tá? Chamado diapasão. A extensão é WAV. E repare que é o mesmo nome, né, aqui do arquivo da pasta de trabalho, tá? E aí, pessoal, existe uma função no Octave, no MATLAB, que lê esses áudios, que é a função AudioRead, tá? A função AudioRead vai ler, então, esse meu arquivo de áudio. E vai jogá-la, né, num vetor, tá? Aqui que eu estou chamando de Y e FS. FS que é a frequência da nossa sample, né, de amostragem. Então, ela devolve a amplitude do sinal, que é esse Y, e a frequência de amostragem em Hertz. Né? E com esses dados a gente representa, então, num gráfico, tá? O sinal no tempo. Notem aqui que esse N maiúsculo é o comprimento do vetor Y, né? E esse T eu defino ele, que é o tempo, né, que vai de 1 até N, dividido por Fs. Então o tempo de fato é o inverso da frequência, né, de amostragem. Isso aqui é o tempo de amostragem. Então eu preciso fazer isso para gerar o meu gráfico, pessoal. Vamos executar aqui o nosso código. Vamos rodar o nosso código. E vocês observem que você tem aqui, então, o áudio, tá? O seu sinal, né, de áudio completo. Olhando para isso, você não consegue tirar nenhuma informação, né? O que dá para perceber aqui é um decaimento, né, exponencial, tá, da amplitude, né, em função do tempo. E as frequências não dá para a gente saber, tá? Então, para a gente descobrir a frequência, né, ou as frequências desse som, eu preciso então passar uma transformada rápida de Fourier nesse sinal. E nós fizemos esse código, tá? Ele está salvo aqui com o nome de som 4. Vamos abri-lo. Então vamos abrir o arquivo chamado som 4. Então novamente, né, eu carrego o meu arquivo de áudio e leio, né, através da função AudioRead, tá? Crio aqui o meu N, que é o comprimento de Y, defino o tempo de amostragem de 1 até N dividido pelo S, e aí eu crio então o meu vetor G, que é o módulo da transformada rápida de Fourier de Y, tá certo? E esse G aqui, pessoal, ele vai de 1 até N sobre 2, que toma somente metade dos N dados, né? E aqui estão as frequências, né? Que é a frequência de amostragem vezes, né, de 0 até
as frequências vão de 0 até esse Fs vezes n sobre 2 menos 1, tá? Isso dividido por n. Essa aqui é a frequência. Então eu peço para que ele plote num gráfico, aqui G contra F, vamos rodar esse código. E aqui, pessoal, num espectro belíssimo, você tem, então, uma única frequência, né? Um único pico que representa uma única frequência daquele som complexo, tá? Que é esse som aqui. Então, notem que aqui a gente comprova, de fato, a frequência de cerca de 440, né, Hz. Aqui, na verdade, está dando quase 450, tá? Mas devido aos erros também, né, experimentais, tá certo? Mas é um resultado belíssimo. Tá aí mais uma aplicação, pessoal, da transformada rápida de Fourier. Tá? Se você tivesse um som mais complicado, uma voz, por exemplo, você teria várias frequências e aí você veria aqui vários picos, né? Vários picos no espectro de frequências. Tá certo? Então, bastante interessante isso. Para finalizar os nossos exemplos, a gente vai agora tratar de um outro problema bastante interessante também, que é o problema das marés, né? A gente vai fazer uma análise harmônica das marés, tá? E novamente a gente vai aqui na internet, pessoal, e vamos buscar alguns dados relacionados às marés. Então, os ciclos das marés, vocês sabem, habitualmente elas ocorrem 2 vezes, né, ao dia. Na verdade, 2 marés altas e 2 marés baixas, tá? Embora existem localidades onde se produz 1 vez ao dia, tá? E outras localidades que ocorrem mistas, né? E, bom, existem marés semidiurnas, na verdade existem vários tipos, tá certo? De marés, né? Existem as componentes de marés, que a gente chama. Tem períodos aí que variam, né? De 12,42 horas, outras de períodos de 12 horas, tá certo? Então, bom, antes de eu mostrar para vocês esses dados aqui, que na verdade são os dados do Instituto Espanhol de Oceanografia, depois eu mostro para vocês esse site, de onde eu vou tirar os dados. Vamos voltar aqui no script. Eu vou abrir, pessoal, um arquivo chamado... deixe-me vir aqui. Ele está com o nome, se eu não me engano, de marés. É esse aqui. Vamos aumentar o zoom. Então, olha só. Eu fiz aqui um vetor de tempo, tá? De 0 até 30. Então, notem que eu divido aqui por 24, tá? Porque esse tempo está em horas, né? Então, aqui, então esse T de 0 até 30, aliás, vezes 24 horas, tá certo? Porque aqui está em dias, então o tempo aqui de 0 até 1 mês. Olha só, pessoal, eu criei aqui 2 funções harmônicas, tá? Que descrevem a altura das marés, ou melhor, a diferença de altura entre a maré alta e a maré baixa, causada pela Lua e causada pelo Sol, tá? Nós sabemos que essa diferença de altura, a diferença de nível, né, entre a maré alta e a maré baixa, devido à Lua, é de cerca de 53 centímetros, tá certo? E a diferença de altura, né, de nível entre a maré alta e a maré baixa, devido ao Sol, é menos, é quase a metade, né, de cerca de 24 centímetros. Esses valores são calculados, tá? No curso de Mecânica Celeste, que eu vou fazer logo logo, eu vou calcular para vocês esses valores aqui. A gente vai demonstrar, né, por meio da gravitação newtoniana, esses valores. Então tá aqui a amplitude, né? Isso aqui seria a amplitude dessas ondas, então, né, de marés. E aqui cosseno de 2πt dividido pelo período, tá? No caso aqui 12,42 horas e essa outra 12 horas, tá?
Bom, eu pedi então para aquele plot para mim, né, a altura em função desse tempo, tá certo? Então, tanto do YL quanto do do YL e depois do YS no mesmo gráfico, tá ok? Um na cor azul, outro na cor vermelha. E no outro gráfico, pessoal, embaixo, né, notem aqui a função subplot, na mesma coluna, tá? Só que um embaixo do outro, nesse caso. E nesse segundo gráfico, ele vai plotar para mim a soma dessas duas ondas, tá? YL mais YS. E a gente vai ver uma figura parecida com a figura do batimento, tá? Porque as frequências são próximas, né? Então vamos rodar esse código, só para a gente introduzir então esse tema aqui de marés. Então gerou aqui esses dois gráficos belíssimos. Aqui então estão as ondas, né, harmônicas, tá? Aqui em vermelho e azul, como eu falei para vocês. E aqui está a soma das duas, né? Então isso aqui gerou uma figura de batimento, tá certo? Bom, o que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte, né? A gente vai pegar alguns dados, tá, de altura de nível de mar agora, e a gente vai passar uma transformada rápida de Fourier, tá? Nesses dados. Então a gente vai gerar um gráfico do nível do mar em função do tempo, vai ser uma figura parecida com essa aqui, né, essa segunda. E a gente passando uma transformada rápida de Fourier, nós vamos obter o período, tá certo? O período a frequência com que ocorre esses fenômenos, né? O nível do mar varia, né? Com que frequência, com que período, tá? Então a gente vai fazer isso. Bom, então aqui tem um site bastante interessante, tá? É um site que está em espanhol, Instituto Espanhol Oceanográfico, tá? indamar.ieo.es. Então, se você clicar aqui em acesso a dados, pessoal, e clicando aqui em Sea Level, né, Level Data, que é o nível do mar, né, dados do nível do mar, existem dados, tá certo, aqui, que você pode, então, fazer o download, tá, de diversas regiões, tá certo? Para adiantar, eu já baixei esses dados. Vamos ver aqui com o nome que ele está. Deixe-me ver, os dados estão com o nome. Marés 1, tá certo? Então eu salvei com o nome de Marés 1. Então, pessoal, o que a gente tem aqui, né? Os arquivos lá que vocês depois podem explorar, né? Eles mostram, então, a variação do nível do mar, tá certo? Em metros, tá? Isso aqui está em metros, em função do tempo, tá? E esses dados a gente vai... bom, eles são colhidos, eu acredito, de hora em hora, tá certo? E a gente, então, vai pedir para que plote, né, esses dados num gráfico para a gente observar a forma da curva. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso script, que está com o nome de Marés 1. Vamos abri-lo aqui. Bem, pessoal, então aqui está o nosso código, tá? Load Marés 1, é um arquivo de texto, e notem aqui que o nível do mar, então, né, aqueles dados são medidos de 5 em 5 minutos, na verdade, tá? Esse é o intervalo, por isso que eu multipliquei aqui por 5, dividi por 60, né, o T, que vai então de 0 até o comprimento desse meu arquivo, Marés 1, menos 1, tá? Lembrem que o T, então, ele sempre é o comprimento menos 1. Vezes o DT, pessoal. O nosso DT é 5 minutos, que é 5 sobre 60 da hora, né? E aí, então, eu peço para aquele plot, tá? Esses dados no eixo horizontal, o tempo,
em horas, né? E no eixo vertical essas amplitudes, tá certo? Essas variações no nível do mar, tá? Vamos lá, eu vou aqui. Então, pessoal, aqui está o nosso código, bastante simples. Aqui eu peço para que ele carregue o arquivo, então, Marés1, né, que está salvo aqui na minha pasta de trabalhos. Na minha pasta de trabalhos Octave, que são esses dados aqui, tá certo? São muitos dados, né? Então, é claro que a gente não vai digitar tudo isso lá no código, no script. E aí você define, então, o seu tempo de amostragem, né? Que vai de 0 até o número de dados, menos 1. O número de dados é o comprimento, tá? A função length do arquivo Marés1, vezes o seu intervalo de tempo de cada amostra, tá certo? Que é o dt, que é 5 minutos, porque aqui, pessoal, o nível do mar, ele foi medido naqueles dados de 5 em 5 minutos, tá? Então, em horas, 5 sobre 60 da hora, tá certo? Então é isso que a gente quer fazer aqui, tá certo? Então vamos, eu peço para aquele plot, né? Vamos executar então esse código. Então ele vai produzir para mim um gráfico, né, da altura das marés em função do nível do mar em função do tempo, tá? Aqui no intervalo, né, de 0 até 4.000 horas, tá? Tem muitos dados aqui. Aqui está o nível do mar, né, em metros, tá pequenininho, quase não dá para ver. Então é parecido com a soma de ondas que a gente fez, né, anteriormente, tá? Bom, e aí, pessoal, a gente pode então passar uma transformada rápida de Fourier, né, nesses dados e obter o período, tá? Obter o período dessas ondas, né, dessas marés, tá certo? Bom, antes disso, deixa eu fazer uma coisinha aqui na janela de comandos. Nós podemos obter o valor médio desses dados. Eu já ensinei para vocês que tem a função min, né, que é o valor médio, desse arquivo Marés1. Vamos dar o Enter e olha só, nós obtemos aqui o nível médio do mar nesse período aí considerado, né, 2,86 metros. Tá? Um dado importante aí, né, para quem vai fazer análise desses dados. E agora o que mais nos interessa é, de fato, então, a transformada rápida de Fourier desses dados que eu fiz aqui no arquivo com o nome de Marés2. Então vamos abri-lo aqui. E nesse arquivo, pessoal, novamente, né, eu carrego, tá, os dados Marés1, arquivo de texto, né, através da função load. Defino o meu tempo, tá? T, que é o mesmo, ploto esses dados, e aí aqui a função detrend apareceu novamente, tá, para eliminar a tendência linear dos dados, tá? O n é o comprimento desse meu vetor f, o dt são 5 minutos, então em horas, tá, dividido por 60, tá aqui a fórmula do d ômega, que é 2π sobre o período, que é n vezes dt, e o vetor ômega que vai de d ômega, né, multiplicado por esse vetor aqui, que é de 0 até n-1. A frequência angular crítica, frequência de Nixte, está aqui, né, a expressão dela. Eu acredito que apareceu também lá no código das manchas solares, eu acho que eu nem expliquei, né, que é π sobre dt. E a transformada rápida de Fourier, então eu faço da função f, né, e a variável g que recebe, e aí defino a potência, né, através do quadrado do módulo da minha função g. E aí num gráfico, pessoal, em forma de hastes, né, de varetas, eu ploto então a potência em função desse ômega, desse vetor, né, de velocidades angulares, tá? Bem, no gráfico eu quero novamente que ele mostre para mim o período e o valor desse período. Então eu crio aqui a função text, né? Tá aqui a palavra período e aqui o número, né? Ele vai passar para mim o número para uma string. Então aqui esse parâmetro é o number, né, to string, do período. O período ele é calculado por 2π sobre ômega do índice
esse índice aqui 1. Tá? O que é esse índice? Através da função find, então eu vou determinar o máximo, tá, da potência, né, da potência power. Então ele vai jogar nesse índice, nesse parâmetro índice, na posição 1. E aqui ele vai associar então a velocidade angular, né, o ômega, nesse índice 1. Tá? É basicamente isso que ele faz. Então, tá aqui esse parâmetro novamente, que talvez eu esqueci de explicar no código passado. Tá? E essa é a função text, então. Bom, o código também não é complicado, tá? Você pode pausar o vídeo e anotá-lo. Vamos então, pessoal, rodar esse código e a gente vai obter o nosso espectro de frequências, portanto, que está aqui, né? Então, tá aqui o nosso período, tá? De 12.3 aproximadamente, né? 12.3 horas, que é exatamente aquele período que eu falei para vocês, né? Daqueles dados lá de marés. Existem vários tipos de marés, na verdade, né? E esses períodos, eles variam um pouco, né? Ou bastante até. Então, isso aqui serve para analisar esse tipo de dados também, tá? Então, aqui as frequências, novamente, aqui as potências estão muito altas porque a gente não normalizou, né? A gente poderia ter dividido por N, pelo número de amostras, para normalizar isso aí, para os valores não ficarem muito altos. E observe então esse pico, né, muito elevado, situado aqui no ômega igual a pouco mais que 0,5, né, 0,51. Que dá um período, pessoal, 2π sobre ômega vai dar, então, esses 12.28, né, 28 horas, tá? Então, é para isso que serve a transformada rápida de Fourier. Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, né, sugestões, críticas, vocês fiquem à vontade para escrever na seção de comentários abaixo. E espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado.